Imagine um homem vivendo sozinho em uma selva por quase 30 anos, acreditando que ainda estava em guerra, lutando, se escondendo, sobrevivendo, mesmo quando o mundo já havia mudado completamente. Essa é a história inacreditável de Hiroo Onoda, o soldado japonês que só depôs suas armas em 1974, menos quase 3 décadas após o fim da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi o conflito mais devastador da história moderna. De 1939 a 1945, o mundo mergulhou num caos sem precedentes. O Japão, aliado da Alemanha e da Itália, conquistava territórios no Pacífico e no Sudeste Asiático. Porém, com a ofensiva americana e os bombardeios atômicos em Hiroshima e Nagasaki, o Império Japonês se rendeu em agosto de 1945. O mundo respirava aliviado. No Japão, curioso e determinado, disse que queria encontrar o Tenente Onoda Panda e o abominável Homem das Neves. Contra todas as expectativas, encontrou Onoda, falou com ele. Tentou explicar que a guerra havia acabado, mas Onoda não se rendeu. Disse que só obedeceria a ordens diretas de seu antigo comandante. Sua história continua viva como um lembrete dramático dos extremos do espírito humano, menos capaz de resistir por décadas em nome de uma missão, mesmo quando essa missão já não fazia mais sentido. E assim, o governo japonês localizou o Major Yoshimi Taniguchi, já aposentado, e o levou até Luban. Sua história era praticamente uma lenda. Muitos acreditavam que ele já estava morto. Comovido, ordenou formalmente que Onoda encerrasse sua missão. Só então, ele acreditou. Após 29 anos escondido, Onoda saiu da floresta com seu uniforme remendado, sua espada e um fuzil ainda funcional. Ele havia cumprido ordens até o último momento. Mas uma expedição enviada pelas autoridades filipinas encontrou vestígios que sugeriam que Onoda ainda estava vivo. Onoda foi recebido com surpresa. Evitou os holofotes. Viveu de forma simples, mas sempre fiel aos seus princípios. Em 1984, retornou ao Japão e fundou uma escola de sobrevivência para jovens. Contou sua história em livros e entrevistas, explicando que nunca questionou suas ordens, menos apenas fez o que acreditava ser certo. Admiração e controvérsias. Para alguns, ele era um herói nacional, símbolo de obediência, honra e resiliência. Para outros, um homem perdido no tempo, que matou civis e resistiu cegamente a uma guerra que já não existia. Onoda não se adaptou à nova sociedade japonesa. Em poucos meses, mudou-se para o Brasil. Comprou uma fazenda em Mato Grosso do Sul e passou a viver como agricultor. E então, em 1974, um jovem japonês chamado Norio Suzuki decidiu ir à selva de Luban para procurar o lendário soldado. Da obediência sem questionamento e do impacto psicológico da guerra. Ela levanta questões sobre o que é lealdade, sobre até que ponto se deve seguir ordens, e sobre o preço da honra. Mas em algumas regiões isoladas, a notícia da rendição não chegou. Outro foi abatido durante uma troca de tiros. Em 1972, quase 30 anos após o fim da guerra, Onoda estava completamente sozinho. Ainda assim, continuava se escondendo, vigiando a região e às vezes trocando tiros com autoridades locais. Para ele, tudo aquilo fazia sentido. A missão ainda não havia terminado. Ou não foi acreditada. Hiroo Onoda nasceu no Japão em 1922. Era disciplinado, inteligente e aos 20 anos ingressou no Exército Imperial Japonês. Seu treinamento foi rigoroso, voltado para a guerra de guerrilha e espionagem. Em 1944, já nos últimos meses da guerra, ele foi enviado à ilha de Luban, nas Filipinas, com uma missão clara: impedir o avanço das tropas inimigas e, sob nenhuma circunstância, se render ou tirar a própria vida. Era para resistir a qualquer custo. Em fevereiro de 1945, os americanos tomaram Luban. A maioria dos soldados japoneses foi morta ou capturada. Mas Onoda, junto com mais 3 companheiros, fugiu para a selva. Com poucos recursos e armados apenas com seu treinamento e determinação, eles seguiram acreditando que a guerra continuava. Eles viviam em constante alerta. Dormiam em cavernas, caçavam, roubavam alimentos de plantações e casas. Evitavam qualquer contato com civis filipinos, que consideravam inimigos. E quando aviões começaram a lançar panfletos informando que a guerra havia acabado, eles não acreditaram. Pensaram que era uma armadilha dos aliados. Para Onoda, a guerra só terminaria quando recebesse ordens diretas de seu superior.
Com o passar dos anos, os companheiros de Onoda foram morrendo. Um foi morto em confronto com a polícia local. Outro se rendeu. Enquanto isso, Suzuki era excêntrico. O reencontro aconteceu em março de 1974. O Major, ao retornar ao Japão, durante sua vida no Brasil, a história de Onoda é mais do que um relato de sobrevivência. É um retrato profundo da mente humana, da força do condicionamento militar. Onoda morreu em 2014, aos 91 anos. Foi enterrado com honras militares. Uma história que parece ficção, mas é absolutamente real, e que até hoje nos faz perguntar: até onde você iria por aquilo em que acredita?